7h09, de volta com o programa Amanhã no Ar, aqui pela tela da TV A Crítica, também no A Crítica Play, aí no YouTube, na internet. Você pode acompanhar nossa programação ao vivo e segue comigo. Vamos acompanhar ao vivo também o trânsito da nossa cidade. É o Alex Gomes, né, minha diretora, que está fazendo essas imagens ali da Avenida Constantino Neri. O trânsito está parado no sentido centro-bairro, como a gente consegue perceber. Ali é o semáforo, né? O semáforo da faixa de pedestre está interrompido para o trânsito, mas olha só, a gente está vendo aí uma certa retenção dos veículos nesse trecho da Constantino Neri. A gente lembra que um pouco à frente daí tem aquela interdição por conta de uma obra que ocorre no local, né? Uma passagem de nível que está sendo construída. Então, a Constantino Neri, neste momento, no sentido bairro-centro, o motorista enfrenta esta lentidão aí na altura da Constantino Neri, em frente ao shopping que há nesta avenida. Então, trânsito parado. Alex Gomes mostrando pra gente a imagem aí na direção, sobrevoando a Constantino Neri na direção da Arena da Amazônia. E se o motorista puder evitar, a gente percebe que ali no canto do vídeo, no canto superior direito, a Djalma Batista parece que está fluindo melhor um pouquinho que a Constantino Neri. Agora o Alex parece que vai manobrar o drone para a gente ver a Constantino no sentido centro. Vamos ver se ele faz essa manobra aí com o drone da TV A Crítica. A Hayley já começou a dar, vamos lá, está manobrando o drone agora. O Alex está me ouvindo, viu? Está me ouvindo. O Márcio Souza está aqui no estúdio, Alex, ele está dizendo que você sabe manobrar bem o drone, inclusive para todas as direções. Eu não vou usar os termos que o Márcio está usando aqui não, viu? Olha aí, trânsito parado nesse trecho aí da Constantino Neri. Ele vai subir um pouco a imagem. Ali à frente a gente tem a obra onde ocorre a interdição. E aí nesse trecho aqui é o gargalo, né? Aqui nesse trecho aqui é o gargalo, porque quem vem lá da zona norte da cidade, 4 faixas da Constantino Neri, aqui nesse trecho se transforma em apenas uma faixa. Alguns veículos que seguem para o São Jorge, o trânsito é tranquilo, mas para quem segue para o centro pela Constantino Neri, precisa enfrentar este afunilamento aqui o que exatamente provoca a lentidão, justamente por conta desta obra, a passagem de nível que está sendo construída nesta área aí da Constantino Neri, no cruzamento com a João Valério, e a partir daí já não é mais João Valério, é a Avenida São Jorge, né, minha diretora? Essa é a entrada do São Jorge aí, então neste trecho ocorre essa obra, o afunilamento da Constantino Neri, e daí para frente o trânsito está tranquilo, né? Para o centro, quem vai para o São Jorge está tranquilo. Manaus hoje com 24 graus, são 7h11, então parece que hoje vai ser um dia ameno na capital amazonense, né? O clima está bem agradável. Para mim aqui no estúdio esse ar-condicionadozinho está muito bom, viu? Essas são as imagens do trânsito, as imagens do Alex Gomes. Daqui a pouco ele volta com mais informação do trânsito para você. Agora, a gente tem interação do telespectador, viu? Das pessoas que nos acompanham. Olha aí, bom dia sobre essa matéria. Sexta-feira fui ao centro e eles lá novamente estão... Olha, a operação feita pela Polícia Civil, que prendeu 20 pessoas e apreendeu 600 celulares. É o que eu disse mais cedo. Se a polícia voltar ao centro hoje, vai encontrar o mesmo cenário. Olha o que o telespectador está dizendo, que na sexta-feira, no mesmo dia da operação, eles voltaram lá, já tinha gente comercializando, já tinha gente cometendo o mesmo tipo de crime. Se não combater esse comércio, não adianta, os roubos vão continuar acontecendo, porque existe um comércio, existe para quem os bandidos vendem os telefones celulares que eles roubam nas paradas dos ônibus, dentro das lotações, dentro das rotas do distrito. Existe sim. A gente tem mais interação, minha diretora? Temos mais pessoas participando com a gente. Coloca na tela, por favor, o número da nossa interação, 992912167, é o WhatsApp. Manda a sua foto, manda o seu comentário, manda a sua informação, participa com a gente. Está aí o número na sua... Olha, Momento Clique, tem isso também, diretora? Olha aí. É um coraçãozinho. Não me complica. Isso é coisa do céu. Dividiu a foto. Vamos fazer a foto? Mas não é... Tudo bem, vamos fazer a foto. Cadê o clique? Assim tá bom, diretora? Cadê o clique? Tem que botar a logo do Manhã no Ar aqui atrás. Isso, agora. Pronto. Tá bom já de clique, A gente ainda tem mais interação, diretora? A gente já pode ir para a informação. Daqui a pouco a gente volta mais. Vamos voltar a falar
dos casos de polícia, que são casos que acabam afetando a todos nós e, sobretudo, as famílias das vítimas. Um homem de 66 anos foi morto a tiros neste fim de semana. Esse crime ocorreu quando criminosos estavam perseguindo um outro homem que invadiu a casa desta vítima. Agora, eu vou conversar sobre este caso com a Tamires Claire. A Tamires Claire está posicionada aqui, tem informações sobre este caso. Tamires, este idoso, a gente mostrou inclusive ainda há pouco a foto dele aqui, uma foto muito bonita, num quadro, parecia ser uma comemoração, escrito Vovozão. Ele foi pego no fogo cruzado, Tamires? Pois é, Manuel, foi um fogo cruzado, foi tudo muito rápido, de acordo com as informações, inclusive de familiares dele, que estavam ali próximos. Aí, o que aconteceu foi o seguinte, ele estava entrando em casa, os netos dele estavam brincando também ali na rua, então ele estava ali sabendo que os netos dele estavam por ali por perto. Quando ele viu aquela ação, aquela movimentação estranha, um homem, um garoto correndo pela rua, armado, correndo pela rua, fugindo, ouviu tiros. Então, naquela situação, a primeira coisa que ele pensou foi os netos. Ele tentou ir lá ver onde os netos estavam na rua e aí ele percebeu que os netos já tinham sido abrigados por vizinhos. Então, ele entrou em casa. O filho dele também estava chegando em casa e entrou rápido. O filho dele foi atingido de raspão nas costas, mas ele não teve a mesma sorte, os tiros pegaram em cheio. Ele foi atingido, olha só, nas costas, foram 3 tiros ainda no tórax, foi um tiro na nuca e um no rosto. Total de 11 disparos que o atingiram. Então, ele foi identificado como Laureano Rabelo, né? Ele tinha 66 anos. Ele tentou fechar o portão no momento que ele viu aquela ação, aquela movimentação toda. Mesmo assim, não teve jeito, os 11 tiros acabaram atingindo essa vítima. O garoto que estava fugindo, ele tinha 18 anos, ele também foi identificado, o nome dele é Sérgio Augusto Moldes Santos. Ele chegou a entrar na casa, mas ele também foi atingido por alguns tiros. Ele foi atingido, na cabeça e no tórax. O senhor de 66 anos, ele ainda chegou a ser socorrido ali pela família. Os familiares tentaram, reanimá-lo, levaram ele para o 28 de agosto, mas realmente não tinha mais o que fazer. Depois ele foi levado para o Instituto Médico Legal, lá na Cidade Nova. É uma história que chocou ali os moradores, as pessoas, famílias que estavam ali próximas. Isso aconteceu lá no bairro Raiz, na rua João Dias. Então foi um susto para todo mundo. Ele acabou realmente falecendo, deixou ali a família perplexa com aquela situação, porque foi realmente tudo muito rápido. Não se sabe quem eram os atiradores. Eram, na verdade, de acordo com informações ali das pessoas, 4 homens que estavam correndo atrás desse garoto de 18 anos, mas logo depois da ação, depois de eles terem deixado 2 pessoas mortas, eles fugiram, não foram identificados e agora a polícia está investigando esse caso, está lá com a delegacia especializada em homicídios e sequestros. Emanuel. E é justamente esse o problema, na minha opinião também, o problema está nisso que você acabou de dizer, os suspeitos não foram identificados. A gente acompanha o trabalho da polícia, eu mesmo acompanhei uma operação de saturação na Zona Sul, feita pela Polícia Militar, policiais que saíram do trabalho administrativo e foram para as ruas, outros policiais que já trabalham no regime de plantão muito severo, estão nas ruas fazendo policiamento, mas as pessoas que estão por trás desta guerra não são identificadas. E o que a gente tem acompanhado na zona sul da cidade, principalmente nas últimas semanas, são mortes atrás de mortes. E agora, quem diria, como essa família jamais imaginaria que perderia um dos seus patriarcas, um dos seus membros, patriarcas não, o avô, o vovozão, perderia o vovozão nesta guerra e para esta guerra ser executado por 11 tiros por conta de uma guerra da qual ele sequer faz parte, da qual ele sequer tem qualquer tipo de participação. Isso é absolutamente injusto, para se dizer o mínimo.
Se a gente estivesse aqui ouvindo a declaração dessa família, essa família diria outra coisa, diria outras palavras. Sem falar na dor que essa família está enfrentando. E o que aconteceu com esta pessoa poderia acontecer com qualquer um, porque o crime é indiferenciado. Não existe acepção, não existe qualquer tipo de... Enfim. Vamos continuar falando sobre esse assunto ainda com a Tamires. Tamires, teve outra morte também lá no bairro Alvorada. Você tem informações sobre esse outro caso? Emanuel, as informações ainda são preliminares, são poucas informações, porque o que a gente sabe é que, na verdade, essa pessoa que morreu, esse garoto de 18 anos, é o Juliano dos Santos de Oliveira, ele estava ali na rua 14, no bairro Alvorada 2, quando ele foi surpreendido por pessoas que estavam em um carro prata. Esse carro também não foi identificado, a placa desse carro não foi identificada. Tinha algumas pessoas dentro desse veículo e o carro estacionou, essas pessoas estacionaram o carro e de dentro do carro mesmo, eles já atiraram contra a vítima e logo em seguida foram embora. A vítima foi identificada pelos vizinhos ali, testemunhas que estavam ali próximas. A suspeita é que realmente o crime tenha sido motivado por uma guerra do mundo no tráfico, né? Uma disputa pelo tráfico de drogas, enfim. Mas essas ainda são informações preliminares, são todas as informações que a polícia repassou até o momento para a imprensa, mas a gente aguarda realmente para saber como é que seguem essas investigações. O crime também está sendo investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Emanuel. Ok, Tamires, obrigado pelas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar aqui no Manhã no Ar. Olha só, a gente tem um caso curioso aqui de um suspeito que fugiu, de um presidiário do Rio de Janeiro que fugiu da penitenciária vestido de mulher. A gente tem a fotografia, diretora? Olha só, eu cheguei a ver inclusive um vídeo, diretora, deste caso. Enche a tela, por favor. Um vídeo deste caso no momento em que a polícia manda ele retirar. Olha aqui a foto na esquerda do vídeo, né? De fato, se tivesse um trabalho de maquiagem aí, ele teria se disfarçado ainda melhor. Quem imaginaria, vendo ali a foto de como ele realmente é lá na frente, que se tratava de um disfarce para fugir da cadeia? Parece aqueles filmes de terror, diretora, mas também aqueles filmes de espiões, né? A gente tem o Missão Impossível, que a máscara é construída lá no filme, né? As Branquelas também utiliza isso aí. O cara está usando a criatividade para tentar fugir da lei, mas não conseguiu, não deu muito certo não. Foi preso, voltou para a cadeia e certamente com a pena ou qualquer possibilidade de progressão de pena, perdeu num momento como esse aí, viu? Bom, vou dar uma parada no noticiário policial, até com esse caso curioso aí, que acaba quebrando um pouco o clima, porque a gente vai trazer uma notícia agora agradável, viu? A gente fala sobre a campanha Agosto Dourado. Durante todo esse mês aqui em Manaus são realizadas diversas atividades para falar sobre o aleitamento materno. No último sábado, algumas mamães aproveitaram a hora do mamaço. É uma roda de conversa especial para expor dúvidas e experiências sobre o assunto. A Clara, de apenas 8 meses, é a primeira filha da Maírla. A mãe conta que no início da amamentação, a principal dificuldade foi a grande produção de leite. Tive só um engurgitamento mamário quando ela tinha 2 meses de vida, ou seja, eu produzia muito leite e aí com essa grande produção, eu doei leite para o banco de leite da cidade, que foi na Balbina Mestre, onde ela nasceu. Então, não foi um problema, né? Porque através dela eu ajudei outras crianças. Já Carla tem 2 filhos. A mais novinha é a Sara, de 6 meses. E para ela, o momento da amamentação é fundamental para a mãe e o bebê. É prazeroso, é bom demais. Eu acho que até mais doloroso o processo do desmame, porque nós já estamos apegados, o neném está apegado, mas é necessário depois, na idade certa, né? Mas assim, é muito prazeroso. É uma troca de carinhos, o olhar do neném vale ouro, né? Mas para chegar a esse momento não foi fácil.
No início, ela precisou da ajuda do marido e da família. Ainda ajudo ainda, é um momento muito especial para a mãe, para a família também. Esse momento é um momento que às vezes a mãe se sente fragilizada, o pai precisa estar por perto, apoiando. Nós envolvemos também o nosso outro filho. Enfim, a amamentação e o novo nascimento, ela traz um laço, um vínculo, fortalece a família. E é um ato que beneficia muito, muito o bebê, a mãe também, e todos só têm a ganhar, e a família principalmente. A coordenadora da Saúde da Criança e do Adolescente da Secretaria Municipal de Saúde chama a atenção para esse tipo de ajuda. A ideia é que as mães se sintam mais à vontade na hora de amamentar seus bebês. Estamos aqui mobilizando a sociedade da importância que tem de apoiar essa mãe, inclusive apoiar essa mãe a amamentar em público, que muitas das vezes o olhar da gente, de nosso olhar, é de quê? Preconceito, de recriminação, e nós temos que ver que essa mãe que amamenta em público, ela amamenta, ela está alimentando o seu bebezinho, então nós temos que respeitar, apoiar e estar junto com ela e não discriminá-la. A campanha Agosto Dourado lembra da importância e dos benefícios da amamentação. Sábado foi realizada a Hora do Mamaço no Parque Cidade da Criança, na zona centro-sul de Manaus. Aqui, as mães participaram de uma roda de conversa com profissionais da saúde. A campanha também se estende para unidades básicas do município. E olha, é algo realmente fundamental para o desenvolvimento da criança, comprovado cientificamente, comprovado também por quem já criou filho, comprovado pelos pais, pelas mães, porque são as mães que acompanham, né? E esse momento, esse primeiro momento de desenvolvimento da criança, a relação que acontece ali, uma relação que começa nos 9 meses da gravidez e depois se aproxima, a amamentação faz parte deste momento singular, deste momento ímpar. E diretora, eu particularmente acompanhei algumas vezes na internet a manifestação de pessoas que não gostam de ver uma mãe amamentando um filho em locais públicos, como se o indivíduo não tivesse sido alimentado, amamentado. Algumas mães aqui da TV A Crítica, por exemplo, já foram tratadas dessa forma. O que eu acho invocado é que quando tem uma propaganda que aparece alguma mulher com os peitos de fora ou à mostra, ou qualquer situação erótica assim, ninguém fala nada, ninguém reclama, ninguém diz nada. Agora, quando é algo absolutamente natural no reino animal, e por que nós seríamos diferentes? O sujeito vai lá e se manifesta, todo cheio de delos, todo cheio de julgamento moral, e não presta atenção que o que está por trás daquilo não há nada de erótico, não há nada de anormal ou de imoral no gesto de amamentar, como a mãe está amamentando a criança. E quando um bebê chora, ele está com fome, ele precisa ser amamentado na hora que ele chorar, na hora que ele precisar. É ele que demanda o momento, é a criança que demanda o momento. Então, é o mês para se pensar, é o mês para se discutir, é o mês para se valorizar e se conscientizar. Não só as mães não, viu? A todos nós, toda a sociedade precisa se conscientizar da importância da amamentação, viu? Deixa eu mudar um pouco de assunto aqui. Você tem acompanhado aqui no programa que os principais financiadores do Fundo Amazônia estão insatisfeitos com algumas decisões do governo federal. Por conta disso, esse fundo pode ser extinto. Os recursos do Fundo Amazônia são empregados em ações de prevenção e no combate ao desmatamento das florestas aqui da região. Lembrando que isso é um fundo financiado por governos internacionais, por outros governos, por outros países. Nesta semana, governadores dos estados da Amazônia Legal estiveram reunidos em Tocantins e defenderam a manutenção do fórum. O governador do Amazonas, Wilson Lima, declarou que é inadmissível que técnicos que nunca pisaram na região e que estão focados em outras prioridades estejam decidindo como os recursos do fundo serão aplicados. Para entender melhor a importância deste fundo, deste recurso, a gente preparou uma reportagem e você confere a partir de agora. Financiar ações de combate ao desmatamento e conservação da floresta e promover atividades de manejo e uso sustentável de recursos naturais. Esse é o papel do Fundo Amazônia.
Em 11 anos de atuação no Amazonas, já apoiou 9 projetos e disponibilizou 146 milhões e 500 mil reais às entidades governamentais e do terceiro setor. Uma delas é o Cidades Florestais, que apoia o manejo sustentável de madeira e óleos vegetais em comunidades e reservas em propriedades rurais. O projeto já recebeu em torno de 6 milhões de reais. O projeto Cidades Florestais busca promover o uso múltiplo da floresta, onde as maiores oportunidades na floresta são a madeira e os produtos oleaginosos, que geram os óleos vegetais. Então, copaíba, andiroba, e a gente pode estender para um leque de espécies que têm óleos vegetais de alto valor agregado na Amazônia. Outro projeto é o Bolsa Floresta Mais, que de 2016 até agora recebeu 31 milhões e 500 mil investidos em 581 comunidades, em uma área de quase 11 milhões de hectares. Aqui a gente tem produtos como farinha do arini, óleo de copaíba, tem licor de cacau, castanha do Brasil, cestaria, dentre outros. Tudo isso produzido pelos ribeirinhos. E de que forma eles fazem essa produção? Essa produção é possível porque desde 2010 a Fundação Amazônia Sustentável atua em 16 unidades de conservação do estado do Amazonas, em mais de 10 milhões de hectares, e beneficia através do fundo, com o investimento do fundo, atividades voltadas para a geração de renda e empoderamento comunitário. Então, nesse período, foi possível a gente não só melhorar o beneficiamento dos produtos extrativistas existentes nessas áreas protegidas, como também agregar renda para as famílias que estão envolvidas nas 12 cadeias produtivas apoiadas atualmente pelo fundo nessas 16 áreas. Todos os 2 projetos possuem auditoria financeira e avaliação técnica independente em campo. O Bolsa Floresta Mais, por exemplo, recebeu a auditoria do Tribunal de Contas da União, que atestou a efetividade e o impacto da aplicação dos recursos, além de avaliação de impacto coordenada pelo governo da Alemanha. As avaliações fazem parte da rotina do Fundo Amazônia. Segundo declaração do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi verificado supostas irregularidades no uso e na liberação de recursos para ONGs. Dentre as supostas modificações que vão ser implementadas estão revisão dos critérios de contratação, alteração no comitê orientador do Fundo Amazônia, indenização a fazendeiros que possuem imóveis em áreas protegidas. Os maiores doadores do fundo são Noruega e Alemanha. Juntos destinaram 99% de verba para a contribuição. O número chega a 3 bilhões e 400 milhões de reais. Os 2 países têm buscado diálogo com o governo federal para compreender melhorias e dar continuidade ao fundo. Enquanto isso, as ONGs expõem opinião da importância para as comunidades beneficiadas pelo patrocínio. O Fundo Amazônia assumiu um papel de destaque em financiamento de projetos na Amazônia, tanto para entidades não governamentais quanto para governos, no apoio à produção sustentável e no apoio ao combate ao desmatamento. Por conta disso, pelo seu protagonismo atual e pelo amadurecimento de gestão, ele obviamente que não vai fazer falta para a continuidade de atuações no interior. Isso pode impactar mais ou menos diversas instituições que estão vinculadas hoje, têm apoio do Fundo Amazônia para desenvolver seu papel. Muitas famílias que hoje moram em centros urbanos, municipais ou até na própria capital, estão voltando para as unidades de conservação porque viram nesses anos o quanto que tem avançado as atividades voltadas de melhorias econômicas, ambientais e sociais que precisam estar, claro, caminhando junto para que as pessoas se sintam num ambiente mais seguro. Para a Fundação como instituição, é evidente que a gente terá que se reinventar ou, em algum momento, buscar outras alternativas. A gente já tem uma expertise como instituição, podemos prestar serviço para outras instituições com outras temáticas, mas eu acho que o que a gente tem que considerar não são as ONGs, o ataque não deveria ser as ONGs, o ataque está sendo feito aos ribeirinhos, aos comunitários, às áreas protegidas do Brasil.
63% foi o número de redução do desmatamento a partir de projetos da Fundação Amazonas Sustentável. Além disso, um estudo independente mostrou que houve aumento de 124% na renda média das famílias beneficiadas. Até agora, nenhum dos apontamentos feitos pelo Ministério do Meio Ambiente foram registrados em documentos oficiais, com regulamentações e portarias. Então, a gente vai mexer numa estrutura que está dando certo, que o resultado está aí. Nós fomos auditados pelo TCU, fomos auditados pelo próprio governo da Noruega, que fez uma pesquisa sobre a efetividade do uso do recurso, e isso foi considerado elogiável. Acabamos de receber a visita tanto dos representantes da Noruega como da Alemanha para ver de fato os projetos e falar com as comunidades. Então, eu acho que precisa um olhar mais humano para dentro das áreas e para as populações tradicionais. E na semana passada a gente mostrou que a divulgação feita pelo INPE de que o desmatamento na Amazônia aumentou 88% irritou o presidente da República. Na ocasião, o Ministério do Meio Ambiente divulgou que esse monitoramento passaria a ser feito por meio de outra técnica. Em entrevista a correspondentes estrangeiros, Bolsonaro disse que os dados eram mentirosos e que o diretor do INPE poderia estar a serviço de organizações não governamentais. Em meio a esse episódio, o presidente do INPE, Ricardo Galvão, foi exonerado do cargo. Galvão defendeu o trabalho do INPE, disse que os dados estão corretos e rebateu o presidente de forma dura. Ele classificou a atitude de Bolsonaro de pusilânime e covarde. Para você que não é habituado com essa palavra, né, uma vez que não é todo dia que a gente ouve alguém falar pusilânime, é quem não tem firmeza quando se manifesta e tem vulnerabilidade moral, é o que significa esta palavra declarada aí pelo ex-diretor presidente do INPE. Agora vamos de trânsito, vamos mostrar o drone da TV A Crítica, meu amigo Alex Gomes, que está sobrevoando. Nós estamos agora na Alameda Cosme Ferreira, aqui próximo à rotatória do Coroado, mostrando tanto a Cosme Ferreira quanto a saída que vem da Avenida das Torres, e a gente percebe o trânsito carregado e um pouco parado nesta área da cidade, como é de costume, sobretudo neste horário, 7 horas e 36 minutos, é de fato o horário em que o trânsito fica carregado nesta área da cidade. A gente percebe que a Cosme Ferreira, pelo menos até a altura do estádio Carlos Amit ali, aparentemente o trânsito está parado naquela área. Aqui quem vem da Avenida das Torres, este engarrafamento também, esta retenção, geralmente costuma ficar um pouco depois daquele semáforo que há um pouco antes da saída da Avenida das Torres. Os veículos se dirigem aqui para a rotatória do Coroado. Vou pedir para o meu amigo Alex tentar mostrar para a gente a rotatória do Coroado e, na sequência, a gente tenta mostrar tanto a Efigênio Salles quanto a Efigênio Salles, a gente tem o Rodrigo Otávio e a André Araújo. O Alex está bem próximo à rotatória, então eu imagino que ele consiga fazer esse sobrevoo para a gente. Olha, de cara a gente percebe que a entrada da André Araújo já está, o trânsito segue lento, e quem vai na direção do centro da cidade. André Araújo segue lento. Bom, aqui Efigênio Salles, entrada da Efigênio Salles tranquila, parece que quem vai para Rodrigo Otávio também está tranquilo. A gente encerra por enquanto com as imagens do drone, mas mostrando aí, viu, lentidão em quem está saindo da Cosme Ferreira, de quem está saindo da Avenida das Torres, quem está seguindo pela André Araújo. Começa a chover e sempre quando começa a chover o trânsito acaba piorando um pouquinho, viu? E a gente teve que parar de mostrar a imagem porque começa a chover, chuva e drone é algo incompatível. A gente segue aqui com o Manhã no Ar, viu? Começa hoje o período de inscrição para o vestibular e sistema de ingresso seriado na Universidade do Estado do Amazonas, isso para 2020. O prazo é até o dia 30 deste mês. E os candidatos podem fazer as inscrições diretamente no portal da instituição. A taxa para o vestibular é R$ 100 para o CIS, R$ 100 a inscrição no vestibular e R$ 70 para o CIS. No total, vão ser oferecidas 3.379 vagas para o CIS e para o vestibular vão estar disponíveis cerca de 1.700 para a capital e para o interior. As provas
vão ocorrer a partir do dia 27 de outubro. E o resultado sai no dia 17 de dezembro deste ano. Estamos falando dessa área de educação, vamos falar do ProUni, viu? A partir de hoje estão abertas as inscrições para as bolsas de estudos que não foram preenchidas no processo seletivo regular do programa Universidade para Todos, o ProUni. Eu volto a falar com a Tamires Claire sobre este caso, né? A Tamires Claire, que está sempre passando as informações para a gente. Tamires, quem está em casa, que está se perguntando o que deve fazer para ingressar em um curso da rede privada de educação superior, como fazer, explica para a gente o que como a pessoa pode aproveitar essa oportunidade. Emanuel, primeiro tem que saber se essa pessoa que quer entrar participando do ProUni preenche as condições, né? Então, o ProUni, para quem não sabe, é um programa para acessar o ensino superior na rede privada ganhando bolsa. Você pode ter um desconto de 100% na mensalidade ou de 50%. E diferente do FIES, por exemplo, que é um programa de financiamento, esse você não vai precisar futuramente pagar, não vai precisar ir fazer um planejamento para depois da faculdade, para pagar a faculdade, para pagar aquele curso do ensino superior. Então, como é um programa de bolsa, é necessário realmente que essa pessoa tenha um máximo ali de renda familiar de 3 salários mínimos para ganhar pelo menos a bolsa de 50%. Então, 50% é voltado para quem tem no máximo 3 salários mínimos, renda per capita familiar. Isso quer dizer que no máximo, somando ali o salário de todo mundo, tem que dar esse valor. E quem quiser uma bolsa integral ali de 100%, o máximo é 1 salário mínimo e meio. E agora, nessa fase, né, de ingresso para o ProUni, não é necessário ter feito o Enem nessa última edição. Pode ter feito o Enem desde 2010, mas é claro, tem que preencher ali a cota mínima, né, a média mínima para que a nota mínima para que você possa realmente participar do programa, que é de 450 pontos e não pode ter zerado a redação. Então, se você preenche esses requisitos, você já pode entrar no site do ProUni, que é o site prouni.mec.gov.br, se inscreve lá, coloca as suas informações pessoais e lá vai perguntar, por exemplo, se você realmente preenche esses pré-requisitos e você depois vai ter que provar. Então, você vai precisar levar todos os documentos que comprovem realmente que você tem aquela renda familiar de no máximo até 3 salários mínimos ou 1 salário mínimo e meio, se você quiser uma bolsa integral. E isso vai feito diretamente na escola, lá na universidade em que você quer estudar. Para os alunos que já se inscreveram antes mesmo desse processo, né, se já estão inscritos na universidade e querem ainda assim tentar uma bolsa do ProUni, esse prazo encerra no dia 30. Quem já está inscrito pode se inscrever quem já está inscrito na universidade, que quer estudar, pode se inscrever até o dia 30 no ProUni. Quem ainda não se inscreveu, tem que se inscrever até o dia 16 deste mês, porque senão você pode perder a vaga. E é importante que 2 dias depois, no máximo até 2 dias úteis depois que você fez a sua inscrição na internet, você vá até a universidade em que você quer estudar, a instituição em que você quer estudar, para comprovar todas as informações que você colocou. E aí você vai levar todos os seus documentos pessoais, inclusive também os seus extratos, né? Tudo que você ganha, o seu pai, a sua mãe, as pessoas que moram ali na sua casa, todo mundo que mora junto com você tem que realmente ajudar e dar para você também uns comprovantes de pagamento, de salário, tudo que tiver, se tiver aposentado, tem que levar também. Enfim, tem que levar todos os documentos para que você possa realmente concorrer a uma dessas bolsas. Vai haver uma seleção. Agora, dessa vez, houve essa abertura, né, um pouco mais longa, porque historicamente esse é o ano que proporcionalmente teve o menor número de inscritos. Foram apenas 5 milhões que confirmaram realmente as inscrições, porque 6 milhões se inscreveram, mas nem todo mundo foi lá e confirmou as informações, nem todo mundo foi levar os documentos. Então, abriu uma oportunidade para quem não fez o Enem, por exemplo, no ano passado. É uma oportunidade a mais que não dá para perder, porque o ensino superior realmente é
é o que está contando. A gente vem mostrando aqui no Manhã no Ar sempre algumas opções de emprego e normalmente agora já está subindo o nível de exigência das empresas. Muitas exigem realmente já o diploma do ensino superior e aí você sai na frente para conseguir um emprego e quem sabe melhorar de vida, né, Emanuel? Isso mesmo, Tamires. Importante as pessoas aproveitarem essa oportunidade. A você, Tamires, muito obrigado pelas informações e pela participação hoje aqui no Manhã no Ar. Bom dia para ti, tá? Olha, a gente tem interação, não temos, diretora? Tem umas pessoas que estão mandando aqui as fotos pra gente, que estão acompanhando o programa Manhã no Ar. Olha aí, bom dia, eu e minha bisneta ligada nas melhores notícias do Amazonas com o príncipe de Parintins, Fátima Ronda, lá do Manoa. Obrigado pelo príncipe, viu, Fátima? Muito lisonjeado aí com o seu elogio. Tem outra foto, minha diretora, de pessoas que estão participando com a gente? Coloca, por favor, o telefone da gente na tela aí, o 9291-2167, é o telefone pelo qual você interage com a gente. Está aí na sua tela, é só o WhatsApp, tá, pessoal? É só o WhatsApp. Manda pra gente a sua participação, não apenas a foto, não, mas também um comentário em relação aos conteúdos que a gente exibe aqui na televisão. As melhores notícias do Amazonas, do Brasil e do mundo só aqui no Manhã no Ar. Assinado Elmer, lá do Nova Vitória. Eu imagino que seja Vitória, viu? As melhores notícias. Algumas notícias não são tão boas assim, mas a gente traz do mesmo. E falando em notícia, vamos direto para a redação do jornal A Crítica? Olha quem está de volta com a gente aqui. Tirou uma semana de folga, uma semana de férias, né? Quem dera fosse férias, mano. Agora é curioso, porque quando eu saí você era o galã de Parintins, agora já virou príncipe? Já virou príncipe, né? Tá bom, tá bom. E quando eu vou pelas ruas aí fazer reportagem, esses nomes aí se multiplicam. Eu até perdi o meu nome, perdi a minha referência. Agora, Dante, a gente no nosso bate-papo de hoje, vamos falar sobre nepotismo. Ser ou não ser nepotismo, né? A gente tem essa polêmica aí que o presidente da República, respondendo a alguns questionamentos, chamou de hipócrita, né? A questão de se colocar o filho dele como embaixador dos Estados Unidos ou não. Exato. Agora, o que tu acha que vai acontecer aí? Primeiro me traz a tua avaliação desse cenário. É nepotismo ou não é? Deixa eu te botar aqui na berlinda. Já fugiu a dúvida do ser ou não ser, né? Já está no momento do fazer ou do não fazer, né? Porque se é nepotismo já nem cabe mais essa discussão, é uma clara decisão que ele já deixou firmado que está tomada, né? Tipo, é um nepotismo claro, evidente, esse apontamento do Eduardo Bolsonaro para a Embaixada dos Estados Unidos em Washington. Agora, é uma coisa que vai passar pelo Senado, né? É justamente na hora que se aborda essa questão que ele vem com essa resposta de que torna isso ainda mais forte, ainda mais grave, como é que a gente pode chamar? Esse desacordo com as condutas normais, né, do agente público, quando ele fala que se não quiserem que ele seja embaixador, eu posso demitir o Ernesto Araújo e ele vai ser o chefe de 200 embaixadores pelo mundo, né? Então, assim, a gente tem uma expressão muito comum aqui no Brasil, né, que tá virando casa da mãe Joana, mas nesse caso eu acho que tá virando já a casa do pai Jair, né? Tá ficando uma coisa muito esse confronto o tempo todo, essa falta de uma postura de um agente público e do maior agente público, né, do país, o presidente da República. Não dá para desafiar as leis, os bons costumes, as boas práticas que ele disse que veio para mudar, né? Você colocar o seu filho num posto desse, por mais que você tenha que se submeter ao Senado ainda, eu não imagino que o Senado vá, de fato, aprovar essa questão. Eu ainda penso que há um mínimo de bom senso ali na casa. E ele traz essa discussão agora, no momento teve uma reportagem do Globo, nesse domingo, do jornal Carioca, que traz que ao longo, desde 1991, foram dos 286 funcionários comissionados contratados pelos gabinetes de todos os Bolsonaro, 102 tinham algum parentesco ali entre eles. Então, assim, o nepotismo parece que não é uma novidade, não é algo novo ao presidente, né? E ele está só sendo... Ele chamou as pessoas de hipócrita, então, nesse caso, ele está só sendo coerente, né, com a trajetória dele. Agora, sobre esse caso, pelo que
a gente tem uma postura do presidente em relação aos Estados Unidos que é diferente em relação aos chefes de estados, por exemplo, de outros países. Sim. Será que haveria aí alguma pressão do Donald Trump por conta da preferência que ele demonstra ter, inclusive pelo filho do Bolsonaro, e alguma espécie aí de pressão para que os acordos, inclusive, que os Estados Unidos, que o Brasil tem interesse de fechar com os Estados Unidos, sejam firmados? Será que pode haver alguma coisa nesse sentido? Não me espantaria se houvesse, Manuel. Não me espantaria se houvesse. Acho que o presidente Donald Trump dos Estados Unidos tem muitos problemas a mais para resolver, mas tem muito interesse também no Brasil, né? Tem interesses claros. O próprio presidente Bolsonaro já falou aqui da questão de legalizar garimpo, de internacionalizar a Amazônia dessas maneiras. Então, assim, são temas que podem interessar muito ao Donald Trump e, quem sabe, ele não veja, tendo o filho do presidente ali, uma garantia de que acordos comerciais, de que interesses diplomáticos aí dos Estados Unidos possam ter efeito com o filho dele ali na embaixada, né? Que é um cargo... Chegou-se na época a cogitar até de que o filho do Trump também viria para o Brasil, mas isso não chegou a acontecer, não fez isso, mas o Bolsonaro está trabalhando cada vez mais forte para levar o filho dele para a embaixada, né? É estranho, até porque o Eduardo Bolsonaro teve 1.800.000 votos, foi o deputado federal mais votado da história do país. Então, jogar esses votos dos eleitores paulistas, né, jogar no lixo, assim, praticamente, porque a lei hoje não permite que ele se licencie do cargo. Ele teria que deixar a Câmara Federal, ele teria que abdicar do mandato para assumir a embaixada. Então, esses quase 2 milhões de votos aí seriam jogados no lixo, votos que ajudaram, inclusive, a eleger outros parlamentares do PSL em São Paulo. Mas vamos ver como é que o Senado vai avaliar. É um momento que o Senado vai ter que se deparar logo com a reforma da Previdência, né? Na próxima semana esse assunto a reforma já deve estar na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Então, trabalhar esses dois temas paralelamente aí podem usar muito para aquele bom e velho tomar lá da cá que existe na política brasileira, né? Bom, vamos mudar um pouco de assunto, vamos falar de economia, não deixa de ser economia, né? A Caixa Econômica Federal divulga hoje a agenda para o pagamento do FGTS, é isso mesmo, Dante? É isso. Esse assunto gerou muita expectativa de todo mundo, né? Muita gente ficou animada com esse saque. É um saque que não é de valores vultuosos, né? É R$500 por contribuinte, né? Por cada pessoa que teve uma conta no FGTS. Segundo os dados do Ministério da Economia, 96 milhões de pessoas devem ser beneficiadas com esse saque, né? Lembrando que esses saques são de contas ativas ou inativas, né? Lá o Michel Temer, lá em 2017, liberou das contas inativas, um percentual um pouco maior, mas eram das contas especificamente das inativas. Nesse caso, agora, são ativas e inativas que devem injetar, aí, segundo o levantamento do Ministério, 30 bilhões de reais na economia brasileira, né? No momento que a economia está meio cambaleante, fazer esse incentivo aí, dar uma impulsionada ao consumo é interessante. Esses dados devem sair daqui a pouco, aí estava previsto para sair 9 horas no horário de Brasília, 8 horas no horário aqui de Manaus, né? Então, daqui a pouquinho, assim que esse anúncio for feito, a gente também, sei que a TV A Crítica vai noticiar nos seus jornais, daqui a pouquinho também está no portal A Crítica todo esse calendário, como é que vai ser feito. Vai ser anunciado também como é que vai ser liberado o PIS/PASEP, né? Deve ser o primeiro anúncio, logo depois a questão do FGTS. No próximo ano deve mudar esse formato, deve ser aquele saque específico para o aniversário, vocês estavam acompanhando aí na tela essa explicação direitinho. Mas daqui a pouquinho a gente vai saber como é que vai ser o desse ano. O portal A Crítica vai noticiar tudinho para todo mundo que nos acompanha aí no acritica.com. Ok, Dante, muito obrigado pela tua participação. Bem-vindo novamente aqui ao Manhã no Ar. E amanhã a gente se encontra por aqui para discutir outros temas. Amanhã estamos aí, Manuel. Obrigado, bom dia. Olha, muito bom dia. Olha, sobre esse assunto do FGTS, a gente na quarta-feira vai trazer uma reportagem aqui. É um saque, por mais que sejam de apenas R$500, mas tem um impacto muito forte na economia. E pode ser que você possa fazer alguma coisa com esse dinheiro. Então, uma reportagem com algumas dicas. Vamos fazer um intervalo? Mas daqui a pouco, depois do intervalo, a gente traz que a partir de hoje o gás de cozinha deve ficar mais barato, é isso mesmo, viu? E ainda, para quem está em busca de uma formação de nível superior, a gente traz informações sobre um curso preparatório para o Enem, que é oferecido pela Polícia Militar. E olha, é de graça, hein? Daqui a pouquinho, depois do intervalo.